15 crânios estão espalhados em Eleab. Cada raiazinho levou um para cada parte, mas como os continentes, eles se abriram, eles estão perdidos por enquanto, mas o governo americano, o governo russo, o governo chinês, os governos do mundo estão até hoje procurando essa tecnologia antiga, porque eles tiveram acesso à história. Entendeu? Então, cada raiazinho morreu com o seu crânio. Um foi encontrado. Um. Outros também já foram encontrados, porém não divulgados. Então, quando eles juntarem os 15 crânios, aquela pirâmide na Antártida, ela vai se abrir. E toda a Antártida vai descongelar. Quando você escuta o relato daquela reptiliana, né, entrevista com a reptiliana Lacerda, eu acho que é isso. Tem uma parte da sua narrativa que fala que houve uma grande guerra, né? Uma grande guerra entre duas civilizações na atmosfera. E uma dessas civilizações testou uma bomba, né, de hidrogênio. E houve aí a era do gelo. Mas não foi bem assim. Não foi por causa da bomba de hidrogênio que isso aconteceu. A civilização que existia aqui queria encontrar, ter acesso a essa tecnologia cooperiana, que é antiga e muito superior a muitas civilizações que existem por aí. Eles não conseguiram. Essa raça reptiliana que veio e essa outra raça conhecida como os Elohins, que são da família de Akhenaton, que eu falei para vocês recentemente, guerrearam na atmosfera. Por isso que as suas naves caíram na Antártica. E ali, ao redor do complexo piramidal, eles construíram as suas megas cidades de pedra. E para sua surpresa, todas essas pedras são pedras no formato de H. E o Corey Goode, ele fala disso. Correto? Então, os reptilianos queriam aquela tecnologia. Não era o cobre nem o ouro que aconteceu com os Anunnakis. Nada disso. Foi muito antes dos Anunnakis virem aqui. Tanto é que essa raça reptiliana, ela nem queria nada aqui no planeta a não ser essa tecnologia. Por quê? Do espaço eles viram que essa luz subia de um lugar e protegia toda Eleab. E eles viram que era uma tecnologia que nem eles possuíam. E eles guerrearam com esses que conhecemos como os Elohins. E os Elohins perderam e caíram na Terra. Correto? E aqui fizeram alianças, porém ficaram totalmente separados. Depois, os Anunnakis de Nibiru vieram e se encontraram com os Elohins, mas cada um ficou no seu quadrado. Depois veio os Guianas, depois os Churupaques, e até os Anunnakis reptilianos de Nibiru aceitaram os Churupaques aqui, porque os Churupaques queriam explorar o oceano, mas acabou que houve uma exploração entre os Guianas, onde os Churupaques estavam exterminando os Guianas, e os Guianas, eu já falei para vocês, que é toda aquela cultura indiana maravilhosa. Você vai lembrar se você está ouvindo os meus áudio-vídeos. Já falei sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Os Anunnakis interferiram, e os Elohins, como estavam desprovidos de tecnologia e armamento, eles não entraram nessa guerra. Então, os pleidianos híbridos de Nibiru lançaram armas nucleares nos Churupaques. Os Churupaques recolheram, e a grande cidadela que estava no oceano, que é a tal Atlantis, que os cientistas querem encontrar, mas nunca encontrarão, porque Atlantis, ela é uma cidade, certo? Colossal, construída sobre uma plataforma, sobre uma nave. Correto? É você... Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, espera aí, gente.
Isso aqui, ó, é a plataforma. Então aqui você vai ter a separação de cidades, governo, cidades. Então cada raio desse é um complexo de cidadela, correto? E ela veio do céu assim e se instalou no oceano. Utilizava a água do oceano, se filtrava em suas bombas de alta tecnologia, separava o sal do oceano e usava para manutenção da cidade sobre essa plataforma. E essa cidade é Atlantis. É uma cidade dos Churupaques. Quando os Churupaques foram destruídos, essa cidade foram entregue para os Guianas, que por sua vez operaram a tecnologia dessa nave, correto? E para você entender melhor, isso é uma nave, correto? Então ele está na horizontal. Você constrói em cima dessa cidade, dessa nave, uma cidade que contém edifícios, contém lagos, contém complexos industriais, contém vias de fluxo, tanto marítima como por meio de locomoção de transporte sobre roda, e você tem um centro de poder, que no caso seria esse, correto? E você tem essa cidade já pré-instalada em um planeta desconhecido que é Eleap. Só que você tem os Guianas, você tem os Elohins, que é a descendência de Akhenaton, e você tem os intraterrenos, e você tem também os pleidianos híbridos de Nibiru, correto? E você tem que destruir todos eles para que através desta cidade que veio do céu para a terra, chamada Atlantis, você possa expandir toda todo o seu governo. Entendeu? Então, primeiro, eu tenho que destruir os Guianas, que são mais fracos. Depois eu tenho que destruir os Elohins, que foram destruídos pelos reptilianos na atmosfera. E depois eu tenho que destruir os Anunnakis, que são mais avançados do que nós. Correto? Aí eu tomo conta de todo esse planeta e tudo vai ser partido dessa cidade. Aí a nossa família vem para cá. Só que eles não conseguiram. Houve guerras nucleares, explosões atômicas. Mas eu quero voltar um pouco atrás antes disso. Quando os Elohins e os reptilianos lutaram na atmosfera, e a reptiliana Lacerda, ela fala disso, automaticamente narra-se que por causa de uma bomba de fusão de hidrogênio o planeta congelou. Não foi. Sabe por que o planeta congelou? Porque houve a primeira explosão nuclear. O dispositivo dentro da pirâmide mandou informações para os acoperianos. Dentro dessa guerra, e após os Elohins da descendência de Akhenaton ter caído aqui e se hospedado na Antártida, ter construído um complexo de cidadela ao redor dessa pirâmide e ter dito que são um deles, os Anunnakis de Nibiru ainda não estavam aqui. Depois eles chegaram. Quando eles foram embora, dentro dessa transação, é até um pouco complicado a diferenciação de tempo, mas você que acompanha os meus vídeos vai entender que cada tempo foi seu tempo. Aqui é só um resumo. Quando eles estavam aqui e os reptilianos híbridos de Nibiru vieram pela segunda vez para se instalar, eles encontraram o planeta Eleap congelado. Por quê? Porque os Elohins viveram aqui um bom tempo, foram e construíram parcialmente o que hoje é o Egito,
mas o Egito não era ali no Oriente, não se tinha a diferença de Oriente Médio, de Ásia, de América, nem nada disso. Mas as placas tectônicas estavam afastando uma da outra. E como elas estavam afastando uma da outra, começou a ter distância entre eles, certo? Então, civilizações ficaram separadas pelo oceano, coisa normal, certo? E a atmosfera já não estava tão boa por causa da explosão nuclear na atmosfera, não foi nem no solo, foi na atmosfera. Então, muitas coisas começaram a perecer, houve um racionamento de alimento, de vegetação muito grande. Por isso que hoje as árvores de hoje, os animais de hoje não são como os de antes, por causa da primeira destruição nuclear, que foi dada na atmosfera. Se fosse uma bomba jogada em solo, não teria causado tanto estrago, mas como foi na atmosfera, as árvores que nasciam de forma colossais passaram a ser reduzidas no seu tamanho, os animais que nasciam de animais gigantes passaram a não ser dotados do mesmo tamanho como de seus pais, e assim as coisas foram decaindo em sequência. Correto? Quando os acoperianos, olha para você que interessante, eles viram que tinham que dar um basta, sabe o que Atilio fez? Pode você ver, Atilio, 1,20 m de altura. Preste atenção. Ele veio, entrou na pirâmide e acionou o modo reverso da tecnologia que ali está. E deu um prazo para os Elohims saírem do planeta Terra, para os intraterrenos saírem do planeta Terra e para os Guianas saírem do planeta Terra. Nibiru estava se aproximando. Quando houve o primeiro dilúvio, porque não foi só um dilúvio no planeta Terra, quando houve o primeiro dilúvio pela aproximação de Nibiru, e os Anunnakis ainda não tinham descido aqui para explorar o ouro, Nibiru passou a primeira vez, foi embora. Quando ele foi embora, e ele passou pela segunda vez e foi embora, é que houve a necessidade de alterar a atmosfera de Nibiru, que estava perdendo força. Como eu já expliquei isso para vocês também. Só que para esperar Nibiru vir a terceira vez demoraria muito, 4.000 anos. E Nibiru estava morrendo. Apesar de ser um planeta artificial, possui vegetação, possui animal, possui plantações de soja, de milho, de grão, possuem essas coisas. É um planeta. É que nem eu falei, uma plataforma, aqui dentro você enche de terra, você planta uma semente, o que vai nascer? Uma muda. É como se fosse o vasinho de planta aí da sua casa. Depois você transfere aquilo para o chão, correto? Nibiru, ele foi construído, terraformado e projetado o seu espaço ambiental, a sua ecologia foi toda colocada ali pelos reptilianos primordiais, depois que foram criados os primeiros pleidianos híbridos reptilianos. Lembrando, por que pleidiano? Porque foram criados quando estavam nas Pleiades, correto? Reptilianos, porque são híbridos de uma raça réptil, correto? Indiscutível. Bondosos que só. Amantes da paz, extraordinários, conforme também já mencionei o meu encontro com eles aqui nos meus relatos para vocês. E se isso não bastasse, sabe o que é que aconteceu? Atilio veio, deu parecer para eles, os Anunnakis tinham chegado aqui, viu que tinha ouro, voltaram para Nibiru para informar, diferente do que fala o livro de Zecharia Sitchin, onde fala que Alalu ficou aqui
e mandou uma mensagem para Nibiru. Não. Alalu veio e regressou a Nibiru e, para não ser morto, mostrou que aqui existia ouro. Aí ele veio trazendo a cavalaria. Só que quando ele veio pela segunda vez, sabe o que ele encontrou? O planeta Eleap na era glacial, ou seja, todo congelado. Atiliu, ele falou assim, olha, vocês têm, exemplo, 10 dias, 2 horas, 20 minutos, 30 segundos, 40 centésimos e 2 milésimos para ir embora daqui. Eles ficaram apavorados e não acreditaram. Os Elohins tentaram atacar a pirâmide com suas naves. Tentaram atacar com seu armamento melhor. Mesmo que depois fizessem falta para eles, eles tentaram. Não conseguiram. Nem sequer arranhar a pirâmide construída pelos aquaperianos em memória aos Hayazins. Por quê? Complexo piramidal, o que ele significava? A nave aquaperiana. O Hayazin, olhando para o complexo piramidal, saberia que aquilo ali era uma nave aquaperiana de pedra. Entenderam? Acredito que sim. Atiliu foi embora no dia estabelecido, quando o nível do oceano encostou no dispositivo que estava dentro da pirâmide, porque Atiliu permitiu uma abertura, uma fissura, para que a água entrasse, e quando ele entrasse e fosse de contato com esse dispositivo que equilibrava a atmosfera, sabe o que aconteceu? O planeta foi congelado instantaneamente. Viu o que Corey Goode falou? Que lá na Antártica, eles viram e encontraram corpos alienígenas, híbridos, que foram congelados o quê? Instantaneamente. E isso eu falei há muito tempo atrás, quando eu falava que esse dispositivo congelou todo o continente da Antártica. Todo, ele congelou todo o continente. Congelou tudo, porque era um único continente só. E houve a era glacial. Quando os Anunnakis pleidianos chegaram, eles falaram, puta que pariu, e agora? Tiveram que ficar orbitando onde? Em Marte. Porque eles não tinham como voltar a Nibiru. Aí quando Nibiru passou pela terceira vez, o campo atmosférico de Nibiru, que é muito denso, começou a esquentar a Terra. E houve o degelo. Porém, onde o dispositivo está e está congelado junto com a pirâmide, ele somente calibrou aquele ambiente antártico para que ficasse congelado até nos dias de hoje. Quando os 15 crânios forem reunidos, a Antártica vai... Por que você acha que os governos estão correndo, como o mesmo Corey Goode falou, eles estão correndo para poder fazer com que automaticamente essas coisas sejam reveladas, para que não haja uma surpresa total, porque eles já encontraram uma grande quantidade de crânios. E quando eles encontrarem todos, eles vão reunificar esses crânios. Porque tem que se cumprir. É determinação da linha do universo, da linha do destino, que é calibrada para essas coisas, para que não haja indiferença. Aí o que vai acontecer? Quer saber? Haverá o degelo da Antártica, haverá a pirâmide revelada, os que dos céus vieram à Terra vão vir para confirmar tudo isso, haverá alvoroço no planeta, nações farão guerras contra os que vêm de fora para dentro, e eu mencionei isso no meu vídeo 10. E o meu vídeo 10 ele inicia nesse momento que eu falo para você.
que é o momento do degelo da Antártica. E não está acontecendo o degelo lá por causa de efeito estufa, não. Mentira, isso é mentira. Está acontecendo porque os crânios estão sendo encontrados. Esse crânio se comunica com esse, que se comunica com esse, e o dispositivo, ó, tum, 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 começa a se rearranjar. Se rearranjar. Ixi! Tem hora que minha língua trava. Vai se. Ah, não. Puta que pariu. Eu travo, eu não consigo falar. Vai se. Eu vou se. Ah, não. Vou colocar outra palavra. Vai se reajeitando. Ou seja, ele vai retomando a sua ligação. Esse dispositivo. Né? Então, os crânios estão sendo encontrados, porém não mencionados. Somente um é que se tem conhecimento. Porque tudo faz parte de uma grande revelação. Aí o que acontece? A Antártica está começando a descongelar, mas não é por causa do efeito estufa. Mas o efeito estufa, criado na mente desses otários, vai servir tão somente, sabe para quê? Para fazer guerra entre as nações. Para culpar um ao outro. Entendeu? Isso aí já não é meu interesse. Essas coisas de política, de conspiração, isso não é meu interesse. Vou deixar isso aí pro Corey Goode, porque essa é a missão dele. Então, quando isso for revelado, e vai ser, você pode ter certeza disso, é onde a federação e a confederação vai permitir, naquele dia, a entrada triunfal de todas as civilizações que habitam nossa galáxia, nossa Via Láctea, e todos se revelarão para a humanidade. Depois que todos se tornarem cientes, haverá o ataque entre governos, exércitos, a esses alienígenas. Só que não existe morte para eles. Não existe. Certo? Eles são protegidos por suas tecnologias e também eles possuem imortalidade. Correto? E isso eu testifico e testemunho. Então, na era antiga, houve muitas brigas, houve muita guerra. Aí você me pergunta, Henrique, quando a Terra congelou, onde estavam os Raiazins? Quando Atilio esteve aqui, Atilio construiu uma cidade subterrânea e colocou a descendência Raiazin ali. E quando passou a era glacial, eles saíram para fora e ficaram estabelecidos na África. Como a Terra estava congelada, as placas tectônicas moviam, mas o gelo estava por cima. Quando descongelou, o espaço entre as nações, que hoje se chamam nações, mas vamos dizer, o espaço entre as ilhas se tornou tão grande, mas tão grande, que os Raiazins se estabeleceram na África. E onde é que os pleidianos híbridos reptilianos de Nibiru desceram? Na África do Sul. E foram subindo, 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 e tendo já o conhecimento daquela espécie que estava ali. Que mais à frente vocês já sabem que quando necessitou a mão de obra que não queriam ser realizada, que não queria ser realizada pelos próprios Anunnakis, e os Elohims já não mais existiam, estavam congelados, uns em suas câmaras, outros congelados literalmente. Os Guianas tinham ido e voltado, os intraterrenos já saído para fora e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, os Guianas voltaram,
os Raiazinhos saíram para fora, os intraterrenos saíram para fora, ficou meio acuado, a Antártica congelada, não se via mais a proteção na atmosfera do planeta, e tudo foi caminhando do mal para o pior, e do pior para o horroroso. Então, nessa era antiga, isso foi só uma pitadinha de sal do que me deram a conhecer. Quando eu colocar o site de offline para online e eu começar a narrar isso para vocês, e vocês verem no telão do seu televisor, do seu notebook, do seu aparelho celular, você vê o desenho daquilo que eu estou falando naquela era, porque eu vou repetir tudo isso. Eu falei que vou tirar os vídeos do YouTube, não precisa ficar em pânico não, gente. Tudo isso que eu estou contando para vocês é o que eu vivi, é o que foi mostrado para mim, não se preocupem. Eu vou falar tudo de novo, porém de uma forma melhor. Eu vou falar tudo de novo e durante a minha narração você vai ver as figuras em alta definição. Aí você vai ver o que eu falo. Você vai ter a minha visão, que foi a visão que eu tive naquele dia. Podem ficar tranquilo. Viu que foi necessário pegar essa tampinha para fazer o comparativo de Atlantis? Lá, quando eu falar, você vai ver aquele desenho maravilhoso, projetado, e você vai ouvir eu falando e ver o que eu vi. Vai ser maravilhoso, pode ter certeza. Haverá menos erros de português. Por quê? Porque eu erro quando eu falo muito rápido, e você já viu isso. E algumas palavras eu confesso para você que eu não consigo falar, porque eu me embolo todo, né? Mas enfim. Os Anunnakis chegaram. Começaram a extrair o ouro. E antes disso, o que houve anteriormente? Guerra entre os Elohims e os reptilianos, a vinda e ida dos Anunnakis e outras civilizações que aqui chegaram. Guerra na atmosfera e abandono por consequência do período glacial do planeta, que foi proporcionado pelo acoperiano Atiril, aquele que lá na minha fazenda tomou café comigo. Aquele que muitos de vocês falam assim, nossa, ele é tão bonitinho, dá vontade de pegar e abraçar e apertar. E ele, prestem atenção, olha aqui no meu olho, ele, você vai ver em vídeo. Recentemente, a Flávia esteve aqui na República para me visitar. E eu mostrei para a Flávia o vídeo que eu filmei na minha fazenda, que é o vídeo de um disco voador. E não é distante, não. É perto. A Flávia, aqui, ela começou até a chorar. Ela começou a emocionar. Ela falou assim, Henrique. Aí eu falei para ela assim, Flávia, agora imagine quem vai falar que isso é mentira. Ela viu o disco, ela viu eu dando foco debaixo do disco, ela viu eu dando foco em cima do disco, ela viu o disco baixando e, e se elevando, e ele ficou parado. Pergunta a ela se teve um barulho no áudio. Nenhum. Pergunta a ela como foi o foco. E eu filmei deste aparelho celular. Deste aparelho ruim, porque esse Lumia é ruim, certo? Depois que a Nokia foi comprada pela Microsoft e o sistema operacional foi o Windows, bicho, ó, ruim demais. Mas eu filmei deste aparelho aqui. Eu filmei deste aparelho. E sabe a que distância eu estava? Adivinha? Eu estava a 2 metros de distância do disco. E a Flávia, quando viu o vídeo por esse aparelho aqui, eu peguei o vídeo, coloquei aqui. Agora eu tirei, por isso que eu não vou compartilhar aqui com vocês, que também é surpresa. Mas quando a Flávia viu a filmagem nesse aparelho aqui, ela viu
que eu estava balançando até muito a câmera, a Flávia automaticamente ficou assustada. Ela até chorou e se emocionou, certo? E ela falou assim, realmente, tudo que você fala, você prova e é verdade. Mas porque tem que ser assim. Só que quando você vê a Gnachete chegando na esfera, não vai ter câmera tremendo, certo? Mas mesmo eu tremendo a câmera assim, que é o celular, automaticamente você vê tudo nítido, você vê os detalhes. Não é aquelas imagens a quilômetros de distância, não, foi 2 metros de distância, certo? Então o que acontece? Vocês vão ver a Tilil, vocês vão olhar para ele assim, você vai achar que é uma criança. Uma criança aí, vamos colocar de 8 anos de idade, né, que deve ter 1,20 m, magro, porém, ó, de eras antigas. E aí? Com a mãozinha dele, ele foi lá, ó, mexeu no dispositivo que eles criaram e congelou todo o planeta Terra. Ele fez isso por conta própria? O Criador Pai, a Criadora Mãe, que estão em seus majestosos tronos no milésimo céu, deram ordem ao Criador deste plano, do primeiro céu, do primeiro universo, da primeira densidade, da primeira dimensão. E esse Criador ordenou aos seus mensageiros, aos seus vigilantes, aos seus observadores que fossem até os acoperianos, porque sabia-se que aquele dispositivo tecnológico era dos acoperianos e é dos acoperianos. Então disseram, vá e ative e congele a terra. E a Tilil veio e cumpriu o que foi determinado a ele. E vê lá se ele não vai cumprir? Lógico que vai. Entenderam? Cumpriu. Congelou, passou a era glacial, os pleidianos híbridos de Nibiru chegaram, extraíram o ouro que precisaram, tiraram da punição os raiazins, e aconteceu toda a desgraça que hoje ainda continua acontecendo no nosso planeta Eleab. Depois disso, outras espécies alienígenas, outras raças, tanto de família hostil como não hostil, desceram dos céus para a Terra e foram corrompendo o homem. Outras vieram para reerguer o homem, como é o caso de Arnetoliel. Outras vieram, como é o caso de Zamaniel. Só que a humanidade fez assim, ó. Ela teve a tendência para o que é errado. Porque começou a receber presentes. Ó, me dê tecnologia que eu te dou isso. Entendeu? Então houve uma troca e uma aliança entre governos e governos escuros. Quando eu falo governos escuros, são os alienígenas. Quando eu falo governos, é o humano. Vocês encobrem a nós e nós, escondidos, ditaremos a regra. E ai de vocês se não cumprirem a regra. Aí os governos se tornaram fantoches na mão do governo escuro. Mas depois que houve uma luz no fim do túnel, governos lutaram contra governos escuros e perderam. Por isso que houve a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial e haverá a Terceira Grande Guerra Mundial. Então, eles lá fora estão observando nós. E se está sendo permitido algumas coisas que talvez você não concorde, é porque todos têm que respeitar o Criador deste plano, deste céu, dessa densidade, dessa dimensão, desse universo. Porque esse Criador, ele depende da ordenança
do Criador Pai e da Criadora Mãe da milésima densidade e dimensão. Em outras palavras, do milésimo céu. Deu para você entender? Se deu, eu me despeço de você aqui. Filtre tudo isso que eu falei. E se você tiver ânimo, copie cada palavra que saiu da minha boca, escreva, ouça o vídeo, copia. Ouça de novo, copiando. Me ouça, dê pausa, copie. Volte se for necessário. Escreva o que eu disse, vírgula por vírgula. E comece a pesquisar em cima do que eu disse. Você não vai encontrar absolutamente nada. Mas você vai encontrar algumas coisas relacionadas. Mas não com a profundidade de detalhe. Lembre, eu falo o que eu vejo e o que eu ouço deles. O que o homem aqui ensina, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu recorro a Agnachete, a Atileu, a Zamaniel, a Mericonoab, a Aka, a Arnetoliel. Aí eles falam comigo assim, é verdade, é mentira. É mentira, é verdade. Aí eu falo, então agora eu posso respirar tranquilo. Por isso que ninguém faz assim, ó. Passa mel na minha boca. Eu tenho a quem recorrer. Em todos os sentidos. Galera, um beijo enorme no teu coração. Seja você homem ou mulher. Para mim não importa a sua opção, se você é gay, se você é travesti, se você é lésbica, não importa. Se você é cristão, budista, espírita, e está me ouvindo. Aqui você sempre será bem-vindo. Desde que você respeite aquilo que eu sei, que eu vou respeitar aquilo que você sabe. Você não venha você me convencer a sua crença e muito menos eu te convencer naquilo que falo. Por isso eu digo, não acreditem em nada do que eu falo. A verdade está dentro de você e em breve estará diante dos teus olhos. Obrigado por ter me assistido. Em breve estaremos mais juntos e mais próximos do que você possa imaginar. Até mais. Fui.